Saudações, tudo bem com você? Uma aula extremamente importante para análise e interpretação da matemática nos contextos diversos. Você está preparado? Vamos comigo. Vou te mostrar alguns tipos de gráfico. O primeiro tipo de gráfico é o gráfico de barras, o gráfico horizontal. Então você está vendo que quem tem mais projeção horizontal vai ter um maior valor. Então, nesse caso aqui, esse gráfico está mostrando os continentes em milhões de quilômetros quadrados. A Ásia lidera com mais de 40 milhões de quilômetros quadrados e a Oceania tem o menor valor com menos de 10 milhões de quilômetros quadrados. Você também pode ter o gráfico de barras na vertical. Agora eu estou tendo os países mais populosos do mundo em milhões de habitantes. E aqui mostra os países. A China está liderando com 1.400 milhões de habitantes. E o Japão tem pouco mais de 100, né? Porque esse aqui é 200, tá bom? Então esse gráfico aqui é o gráfico de barras vertical. Tem também o gráfico de linhas. Então, neste caso aqui está se mostrando a população dos Estados Unidos em milhões em função dos anos. Então, em 1840 eu tinha pouco menos de 20 milhões de habitantes. E em 1930 eu já tenho 120 milhões de habitantes. A população cresce, não é isso? Um dos gráficos mais interessantes em matemática é o gráfico de setores. Está com fome? É pizza. 100%, tá bom? Então, nesse caso aí, eu estou vendo que 29% dos alunos fazem administração, 23% aqui é direito e por aí vai. Quanto maior a fatia da pizza, maior a porcentagem. Lembre que se você somar isso tudo aqui, tem que dar exatamente 100%, que é o gráfico total. Tem também o gráfico de pictograma. Ele não é muito comum, mas ele é muito interessante, porque ele pega cada elemento e faz a representação gráfica. Por exemplo, se eu for falar em prestação do carro, eu boto o carro. Se eu for falar em cartão de crédito, eu boto o cartão de crédito, né? Legalzinho esse aqui. Então, o maior gasto aqui está sendo com a prestação do carro, né? Passando aqui pouco mais de R$ 350, certo? Muito bem, gráfico. Gráficos de área, gráfico muito comum em alguns elementos de estatística, determinação de áreas. Você mostra aqui, ó, que quando você quer representar uma área, você vem para o gráfico, ó, Estados Unidos, Europa, Japão, entendeu? Então, quanto maior a área aqui, o maior colorido relativo a cada país, mais significativo vai ser, neste caso aqui, a área relativa. Aqui ele está mostrando provavelmente alguma coisa ligada a dinheiro, né? Em função dos trimestres. Perfeito? Muito bem, Carlos. Então vamos lá. Então note, gente, que a aula de hoje ela vai servir como uma revisão de muitas coisas de matemática básica, porcentagem, razão e proporção, tá? Entrando aí com a interpretação gráfica. Então é uma aula bem curiosa. Então vamos comigo que a galera tá fazendo a festa aqui. Eu trago para vocês uma questão da UFRN. Olha que interpretação bacana. O triatlo olímpico é uma modalidade de competição que envolve três etapas. Na primeira etapa, os competidores enfrentam 1,5 quilômetros de natação em mar aberto. Na segunda etapa, eles percorrem 40 quilômetros de corrida ciclística. E na terceira etapa, participam de uma meia maratona de 10 quilômetros. O gráfico que melhor representa aproximadamente a distância percorrida em quilômetros por um atleta que completa a prova durante as 2 horas da competição é. Tá aí as alternativas, né? Relativa a cada um dos trechos: natação, ciclismo e corrida. Muito bem. Então, para fazer a questão, vamos com muita calma, tá? Inicialmente ele disse que a natação foi 1,5 quilômetros. Então, o eixo vertical está mostrando as distâncias. 1,5 quilômetros, eu estou botando uma distânciazinha pequena aqui. Depois a bicicleta, 40 quilômetros, né? Então veja bem, 40 quilômetros já fica bem maior que 1,5 quilômetros. E depois a corrida, 10 quilômetros, tá certo? Uma coisa que fica em segundo plano, mas é bom que a gente perceba é o seguinte: será que você concordaria com isso, gente? Que os tempos gastos em cada etapa são bem próximos? Vamos começar. Quando você corre, você correu 10 quilômetros, mas bicicleta você correu 40 quilômetros. Então, como você de bicicleta é mais rápido que na corrida, é possível que os 40 quilômetros aqui na bicicleta você consiga fazer no mesmo tempo que os 10 quilômetros de corrida, né? Mais ou menos. E a natação, como você é mais lento, 1,5 quilômetros, pode ser que mesmo a distância sendo pequena, mas como você é bem lento, você gaste mais ou menos o mesmo tempo. Isso fica segundo plano, mas quando você olha as alternativas, o relevante vai ser a distância. Ó. 40 quilômetros é a maior delas, que é a natação. 10 quilômetros fica um pouquinho menor e a natação bem pouco aqui a distância percorrida.
Então, quando você analisa as alternativas, você nota que é bem provável realmente que seja a letra C, que é onde você tem a menor distância aqui, né? A proporção aqui. Veja que no D você pode até pensar nisso, mas só que no D a distância aqui do último trecho, que a corrida é bem menor que a natação. Então, letra C é uma questão com muita atenção, dá para fazer, né, gente? Questão número 2. O gráfico abaixo apresenta a evolução da emissão de dióxido de carbono ao longo dos anos. Então, veja bem, é um gráfico aí, né, de linha. Então, você está vendo aí que ao longo dos anos aqui, ó, eu estou vendo bilhões de toneladas de gás carbônico. Eu começo aqui, se for 1960, acredito eu, 9,3, depois 14,7, 19,3. O interessante é observar, gente, que está havendo aumento das emissões de gás carbônico ao longo dos anos, tá bom? Com base nos dados do gráfico, assinala a alternativa correta. Letra A, ao longo do período, a emissão de dióxido de carbono apresentou crescimento constante. Letra B, em relação aos anos 80, os anos 90 apresentaram emissão de dióxido de carbono 30% maior. Letra C, o ano de 2009 apresentou o menor valor da emissão de dióxido de carbono da primeira década do século 21. Letra D, de 2000 a 2013 houve crescimento percentual de 11,7% na emissão de dióxido de carbono. E letra E, em relação a 2000, o ano de 2013 apresentou emissão de dióxido de carbono aproximadamente 50% maior. É o tipo de questão, gente, que você tem que analisar cada alternativa sempre olhando para o gráfico, tá bom? É o que eu vou fazer com você agora nessa primeira questão, tá bom? Então vamos analisar passo a passo cada alternativa com muita calma. A letra A diz que ao longo do período a emissão de dióxido de carbono apresentou crescimento constante. Galera, por que aqui isso é falso? Olha o que eu escrevi. As inclinações do gráfico são diferentes para os intervalos de tempos. Então você veja que aqui eu tenho uma inclinação maior, mas aqui já diminui, né? Então quer dizer, inclinações diferentes significa dizer que o crescimento não é constante. Falso a letra A. B. Em relação aos anos 80, procure os anos 80, que está aqui, gente, tem um 19,3 bilhões de toneladas, né? Os anos 90 apresentaram emissão de dióxido de carbono 30% maior. Cadê os anos 90, gente? 22,3. Então, em 1980 eu tinha 19,3, em 1990 22,3. Será que isso é 30% maior? Veja que isso lembra a nossa aula de porcentagem, né? O antes é 100%. Então, bora. 19,3, voltando aqui para a letra B, né, gente? Voltando para B, ó, 19,3 é 100%, 22,3 é X. Regrinha de 3, né? O antes sempre é 100%. Cruzou, 19,3x é igual a 22,3 vezes 100, dá 2,230. Quando eu dividi, deu aproximadamente 115,54%. Se o antes é 100% e agora é 115,54%, o aumento foi 15,54%. Então a letra B está falso porque não é 30%. Letra C, gente. O ano de 2009, vamos procurar 2009, está aqui, né? O ano de 2009, que foi 31,8, apresentou o menor valor da emissão de dióxido de carbono da primeira metade do século 21. Não, por quê? Porque o ano de 2000, está aqui o ano de 2000, ó, foi 24,6. Então, 24,6 é menor que 31,8. Não é isso? Então, realmente falso essa letra C. Letra D. De 2000, que está aqui, gente, que é 24,6, até 2013, que é aqui, ó, 36,3, houve um crescimento de 11,7% da emissão de dióxido de carbono. Vamos ver, no ano 2000 foi 24,6, no ano 2013 foi 36,3. O antes é 100%, lembra? Se 24,6 é 100%, 36,3 é X. Cruzou, fez a continha, dá aproximadamente 147,56%. Se antes era 100 e agora é 147,56, aumentou 47,56%. Falsa também. E letra E, que é a correta, vamos discutir. Em relação a 2000, cadê 2000, gente? 24,6. O ano de 2013, que é esse aqui, 36,3, apresentou a emissão de dióxido de carbono aproximadamente 50% maior. Veja que a gente já fez esse cálculo na D, né? Eu repeti o cálculo e realmente 47,56% é aproximadamente 50%. Portanto, questão belíssima, letra E. Tô gostando, viu, Carlos? Questão número 3. Eu gosto muito da interpretação dessa questão da Universidade Federal de Minas Gerais. É uma questão muito perigosa. Vamos fazer bem devagarinho,
tá bom? Observe o gráfico em que o segmento AB é paralelo ao eixo das abscissas. Então, vamos analisar esse gráfico. O eixo vertical me traz a absorção em miligramas por dia. E o gráfico horizontal me traz a ingestão em miligramas por dia. Então, esse aqui deve ser um medicamento, ele vai dizer na sequência, eu estou ingerindo algo e meu corpo está absorvendo, acredito eu, né? Ele vai confirmar isso. Esse gráfico representa a relação entre a ingestão de certo composto em miligramas por dia e sua absorção pelo organismo também em miligramas por dia. Ou seja, quando você ingere, o seu organismo vai absorver. Mas será que é sempre crescente ou pode ser que fique constante, né? Vamos analisar. Ele quer saber a única alternativa falsa. Se bem que o Enem não se preocupa, nunca pergunta a falsa. Pela teoria da resposta iter, eles sempre vão procurar a verdadeira. Mas isso não importa. O importante é o entendimento, né? A única afirmativa falsa relativa ao gráfico é. Tem aí as alternativas, como eu vou discutir cada uma delas, eu não vou ler, tá bom? Vamos discutir. Letra A. Para ingestão de até 20 miligramas por dia, então vamos observar no gráfico, gente, até 20 miligramas por dia, a absorção é proporcional à quantidade ingerida. Galera, toda vida que eu tenho um gráfico em que é uma reta inclinada, há uma proporcionalidade entre o eixo vertical e o eixo horizontal. Então vamos lá o que eu disse. Isso é verdadeiro, gente. A proporcionalidade ocorre devido ao fato da relação entre absorção e ingestão ser representada por uma reta partindo da origem. Toda vida que você tem uma reta partindo da origem inclinada, as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais e, portanto, proporcionais, tá? Então está correto a letra A, mas ele quer a falsa. Letra B. A razão entre a quantidade absorvida e a quantidade ingerida é constante. Galera, por que isso é falso? Porque apesar de até 20 miligramas eu ter essa razão igual, porque são diretamente proporcional, o que é que acontece acima de 20 miligramas por dia? A razão citada não vai permanecer constante, por quê? Porque a ingestão aumenta enquanto a absorção fica constante, diminuindo assim a razão. Então entenda, a partir do ponto A, a partir de 20 miligramas por dia, eu tenho muita ingestão, mas praticamente a absorção é constante. Então essa razão não pode ficar constante. Observe, a razão vai ser o quê? Absorvida por ingerida. Como a absorvida é constante, à medida que eu aumento a ingestão, está vendo que a ingestão está aumentando aqui acima de 20, a razão vai diminuir, certo? Então não é constante essa razão. Então está falsa B, que já é a correta, aquele que é a falsa. Mas vamos ver as outras. Para ingestões acima de 20 miligramas por dia, quanto maior a ingestão, menor a porcentagem absorvida do composto. É verdade, porque você ingere cada vez mais e a absorção fica constante. Olha o que eu escrevi. Acima de 20 miligramas por dia, ao aumentarmos a ingestão, ou seja, eu aumento o todo, né? Eu vou aumentar o todo. A quantidade absorvida, que é a parte, a gente está fazendo uma alusão à porcentagem, você deve lembrar na nossa terceira aula de porcentagem, a sua porcentagem será cada vez menor, porque se você vai ingerindo e a absorção é sempre a mesma, então eu vou ter uma menor porcentagem absorvida. É verdade. E letra D, a absorção resultante da ingestão de mais de 20 miligramas por dia é igual à absorção resultante da ingestão de 20 miligramas por dia. Ou, em outras palavras, ingerindo acima de 20 miligramas por dia, a absorção é sempre a mesma. Por isso que é verdade, é igual ao verdadeiro. Então, a alternativa falsa, a única afirmação incorreta é a B de bola, que aí acaba sendo o que ele quer na questão letra B, que é a falsa. Carlos, muito interessante essa aí. Carlos, você está repetindo uma questão de porcentagem, né, no outro formato. Isso, envolvendo o gráfico de pizza. Questão 4 do Enem. Lá em porcentagem, a gente tinha discutido alguma coisa sobre isso aí, né? O polímero de PET, poliesfenolato de etileno, é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo, devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010 o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. Carlos, não entendi. 2010, 282 quilotoneladas. E aí ele mostra PET reciclado, vamos observar com muita atenção, se quiser dar uma paradinha no vídeo, tá bom? Usos finais, aí ele bota aqui o texto com 37,8, as resinas 18,9 e aqui vai. Aí olha o detalhe, gente.
Ele vai pegar os 37,8% dos textos e fazer um novo gráfico PITS. Atenção, importante. Está vendo que o texto aqui é 37,8? Então, desses 37,8, ele faz um novo gráfico distribuindo ao longo dos textos os 100% que vai ter. Cerdas, cordas e monofilamentos 27%, tecidos e malhas 30% e 43%. Ou seja, essas porcentagens aqui são porcentagens da porcentagem do texto 37,8%. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinada à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é mais aproximada de... Então vamos analisar a questão. Perceba que no primeiro gráfico, como a gente já tinha dito, né, os usos finais textos correspondem a 37,8%. Dessa modalidade que você viu comigo, que vai ser representada sua divisão no segundo gráfico, os tecidos e malhas serão apenas 30%. Assim, a quantidade de embalagens PETs recicladas destinada à produção de tecidos será 30% dos 37,8%. Lembra das questões da aula de porcentagem? Eu até sugeria que, se você tiver meio assim na aula, volte para as aulas de porcentagem e depois retome esse vídeo. Você vai ter que calcular 30% de 37,5% da quantidade total, que é 282 quilotoneladas. Então, porcentagem da porcentagem, 30%, que é a parte relativa ao PET reciclado, de 37,5% de 282. 30% é 0,3, 30 sobre 100. 37,5 é 37,5%, dá 0,375, vezes 282. Cuidado com a matemática básica, fazendo as contas, eu encontraria 31,725 quilotoneladas, que, portanto, aproximadamente seria a letra C. Ei, Carlos, gostei dessa questão, viu? E vamos agora a uma questão da Universidade Federal de Goiás, uma questão que você precisa anotar, ter muito cuidado com o enunciado dela. Então vamos lá. O gráfico a seguir representa um semicírculo, então parou. O semicírculo, você sabe, é metade de um círculo, dá 180 graus, né? Beleza. Como foi a evolução do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, de 2011 em comparação ao IDEB de 2007, considerando-se as 2.700 escolas públicas brasileiras que obtiveram as menores notas em 2007. Então está aí o gráfico, né? Meio círculo. 2.100 escolas melhoraram, mas não atingiram a média. Essa partezinha são as escolas que melhoraram e atingiram a média. Essas aqui são as que mantiveram a nota. E de preto, as que pioraram. Muito bem, cara. Pelo gráfico, sabe-se que as escolas que melhoraram, que é esse setor aqui, né, gente? Mas não atingiram a média nacional, são representadas pelo setor circular determinado por um ângulo de 140 graus. E que os setores circulares, já vimos na nossa aula de áreas, né, que indicam as escolas que mantiveram a mesma nota e as que pioraram, correspondente respectivamente a 2 sobre 35 e as que mantiveram, 2 sobre 35 do semicírculo. E 1/7 foi as que pioraram. Muito bem, da área do setor circular que indica as escolas que tiveram melhora, mas não atingiram a média nacional. Então, Carlos, o que é que ele está querendo, Carlos? Ele quer que você encontre, gente, exatamente o que está faltando. Então, a gente já sabe 3 informações e está faltando a quarta. Vamos discutir isso na solução, né? Diante do exposto, o número de escolas que melhoraram e atingiram a média. Então, ele quer, gente, essa daqui, ó, as que melhoraram e atingiram a média. Ele já deu a informação relativa às que melhoraram, mas não atingiram a média. Já deu a informação relativa às que mantiveram a nota e às que pioraram. E está querendo exatamente o número de escolas que melhoraram e atingiram a média. Então, retomando o enunciado da questão e fazendo uma revisão, vamos lá. Medidas em grau dos setores. As escolas que mantiveram a nota, eu já sei que é 2 sobre 35 de 140 graus. Ele diz isso, né, gente, no enunciado. Então, 2 sobre 35 de 140 graus, eu vou ter 2 sobre 35 de 140 graus, fazendo a continha dá 8 graus. As escolas que pioraram, gente, serão 1/7 de 140 graus, que é justamente das que melhoraram e não atingiram a média, tá no enunciado. 1/7 de 140 dá 20 graus. E aí eu pergunto a você, se aqui é 140 graus, as que mantiveram a nota corresponde a 8 graus, que é essa daqui. As que pioraram é 20 graus, que é essa aqui. Quantos graus está faltando para as que melhoraram
e atingiram a média, a diferença de 180 graus, que é o todo, tirando 140 graus daqui, tirando 8 graus das que mantiveram a nota e tirando 20 graus das que pioraram. Fazendo isso dá 12 graus. Ora, se 140 graus corresponde aos 2.100 alunos, 12 graus, que é o que eu quero, melhorar e atingir a média, vai dar X alunos. Regrinha de 3 resolvendo, 180 escolas, portanto, letra E. Trazendo a nossa questão 6. O gráfico abaixo mostra a precipitação de chuva em centímetros acumulada por mês, ocorrida em Cascavel, lá no Paraná, no período de 1º de janeiro de 2011 até 30 de junho de 2011. Então vamos ver, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, gráfico de barras verticais. Em janeiro atingiu um pouco mais de 25, em fevereiro um pouco mais de 40, em março 5, em abril um pouco mais de 10, em maio menos de 2,5 aproximadamente, né? E em junho um pouco acima de 5, quase 10. Muito bem, Carlos. Com base nas informações do gráfico, é possível afirmar que uma belíssima questão para a gente treinar a nossa capacidade de percepção, de anotar tudo, tá bom? Tá aí as alternativas, não vou ler porque a gente vai analisar uma a uma na solução. Letra A. 4 meses registraram queda da quantidade de chuva em relação ao mês anterior. Cuidado, gente, é em relação ao anterior. Fevereiro aumentou em relação a janeiro. Março diminuiu em relação a fevereiro. Então é o primeiro mês que dá uma diminuição. Abril melhorou em relação a março. Maio piorou em relação a abril, segundo mês que teve piora. E junho melhorou em relação a maio. Então é falso, porque só são 2 meses que tiveram pior em relação ao mês anterior. B. O segundo trimestre do ano, lembre, segundo trimestre vai ser abril, maio e junho. Choveu mais do que o primeiro, janeiro, fevereiro e março? Visualmente a gente percebe que não, né, gente? Está falso. Janeiro, fevereiro e março, ó, dá muito mais chuva do que abril, maio e junho, portanto está falso. C. Fevereiro acumulou mais chuva do que todos os outros meses juntos. Vamos fazer uma estimativa disso aí. Galera, é preciso que agora a gente use um pouquinho de bom senso. Fevereiro dá mais de 40 e menor que 45. Eu poderia colocar 42 aqui, né? Mas eu resolvi colocar 43. Isso é opcional. Janeiro, 28. Entre 25 e 30, eu poderia também ter colocado 27, mas coloquei 28. Março, com certeza 5. Abril, 12. Ó. Mais que 10, menos que 15, mas está mais perto do 10, eu coloquei 12. Maio, coloquei 2 entre 0 e 5. E junho, coloquei 8, que está bem pertinho de 10. Então, se eu somar 28 com 5, com 12, com 2, com 8, que é todos os meses juntos, dá 55. E isso dá mais do que 43. Então, fevereiro não acumulou mais do que os outros meses juntos. Está falso a ser. D. Em maio não choveu. Lógico que choveu. Está aqui, ó, 2 milímetros, né? 2 centímetros, desculpe, falso. E fevereiro acumulou mais chuva que os 4 meses seguintes. É verdade, porque fevereiro é 43 e os outros 4 meses, ó, você pode conferir lá no gráfico, março é 5, abril é 12, maio é 2 e junho é 8. Então 43 é maior que a soma deles que dá 27. Letra E, verdadeira. Gostei, viu, Carlos, da questão? Vamos a 7. Excepcional questão do Enem. Galera, uma das melhores questões do Enem, viu? Bem antiga, mas muito bem bolada. As empresas querem a metade das pessoas trabalhando o dobro para produzir o triplo. Bem comum no mercado de trabalho, né? Preocupado em otimizar seus ganhos, o empresário encomendou um estudo sobre a produtividade de seus funcionários nos últimos 4 anos, entendida por ele de forma simplificada como a relação direta entre o seu lucro anual e o número de operários envolvidos na produção. Do estudo resultou o gráfico abaixo. Então vamos observar com muita atenção a análise gráfica. A produtividade é o cinzinha claro e o número de operários é o escuro aqui, né? Então você veja que no ano de 2000 eu tive uma produtividade de 20. Isso aqui é multiplicado por R$ 100, tá? E o número de operários foram 20 operários. 2001 eu tenho uma produtividade de 40 com 16 operários. No ano 2002, uma produtividade de 45 com 12 operários apenas. E no ano de 2003, uma produtividade de 40 com 10 operários apenas. Muito bem. Ao procurar no gráfico a relação entre o seu lucro, produtividade e número de operários,
O empresário concluiu que a maior produtividade ocorreu em 2002. Vamos verificar se é verdade. A maior produtividade foi em 2002, realmente, né? Que é o gráfico Zizinha, claro, 45. Então, sem dúvidas, em 2002 ele teve a maior produtividade. Gostei, cara. O maior lucro vai ocorrer quando? Em 2000, em 2001, também em 2002, em 2003, tanto em 2001. Então, para que a gente possa encontrar o lucro, esse é o brilhantismo da questão. Lá no enunciado da questão, gente, de acordo com a definição do enunciado, a produtividade é a razão entre o lucro anual e o número de operários. Isso foi dito no enunciado. Então, a produtividade é o seguinte: eu pego o meu lucro e divido pelo número de operários. Tem lógica, porque se eu tiver o maior lucro com o menor número de operários, eu tenho a maior produtividade. Então, daqui eu tiro que o lucro, né, isolando aqui, é produtividade vezes o número de operários. Então, eu vou pegar os dados lá do gráfico, eu peço que você observe, que a produtividade em reais, eu vou só voltar aqui para o ano 2000, tá, gente? O ano 2000, a produtividade foi 20, mas lembre que ele é multiplicado por 100 reais. Então, ele vai ser 2.000 no ano 2000, 2.000 reais no ano 2000. Em 2001 vai ser 40 vezes 100, 4.000. Em 2002 a produtividade vai ser 45 vezes 100, vai dar 4.500. E no ano 2003 vai ser 40 vezes 100, 4.000 reais. Esses dados eu transportei lá para essa tabela aqui. Só que em 2000 eu tinha 20 operários, olha lá no gráfico, que é o preto. Em 2001 eu tinha 16 operários. Em 2002, 12. Em 2003, 10 operários. O lucro é a produtividade vezes o número de operários, pela definição. Então eu vou pegar 2.000 e multiplicar por 20 operários em 2000, vai me dar 40.000 lucro anual em reais. Em 2001 vai me dar 64.000, 4.000 vezes 16. Em 2002, 4.500 vezes 12, 54.000. E em 2003, 4.000 vezes 10, 40.000 reais. Então o meu maior lucro, de fato, ocorreu em 2001. Então em 2001, aí vem um detalhe interessante, indicando que a redução do número de operários não significa necessariamente aumento de lucros. É verdade, porque olha, eu já sei que é em 2001 o maior lucro, certo? Mas não significa dizer que para aumentar o lucro eu tenho que reduzir o número de operários. Se fosse assim, o ano de 2013 me daria o maior lucro. E não deu o maior lucro. Percebeu? Ah, por que não deu? Porque a gente fez as contas, lembra? O ano 2003 só deu 40.000. Então, o maior lucro foi em 2001, mesmo tendo o número de operários maior. Brilhante a questão, né? Letra B de bola. Gostei, viu, cara, da questão? Questão muito interessante da UERJ. Observe no gráfico o número de médicos ativos registrados no Conselho Federal de Medicina e o número de médicos atuantes no SUS para cada 1.000 habitantes nas 5 regiões do Brasil. Então veja, esse número de médicos é para cada 1.000 habitantes, tá bom? Então na região norte, o Conselho Federal de Medicina tem 1,01 médicos para cada 1.000 habitantes e no SUS 0,66. E por aí se vai para as 5 regiões do país. O SUS oferece um médico para cada grupo de X habitantes. Beleza. Na região norte, o valor de X é aproximadamente quanto? Então, gente, se eu tenho um médico para X habitantes, eu tenho que ver lá na região norte. Então, vamos analisar a região norte. Eu tirei o gráfico de lá, está falando em SUS, né? Então, vamos lá. De acordo com o enunciado, o SUS oferece um médico para cada grupo de X habitantes. Quando eu vou para a região norte, eu vejo que esse número aqui é 0,66 médicos para cada 1.000 habitantes. Essa informação foi dada no início da questão, que o gráfico estava me dando o número de médicos para cada 1.000 habitantes. E a questão diz que o SUS oferece um médico para X habitantes. Então, vamos fazer uma regra de 3, né? Se é um médico para X habitantes no SUS, na região norte, eu vou me preocupar com o SUS. É 0,66 médicos para 1.000 habitantes. Faz a regra de 3, 0,66x igual a 1.000, 1.000 dividido por 0,66, isso me dá aproximadamente 1.515 habitantes, que é o que ele quer. Ele quer saber exatamente um médico para cada 1.515 habitantes. Belíssima questão. Questão número 9, análise gráfica, interessantíssima. Vamos mexer agora um pouquinho com a incidência de porcentagem, que é aquele assunto que cai direto no Enem. Uma estimativa feita por cientista da USP
indica que as emissões de gases do efeito estufa no Brasil aumentaram entre 1990 e 2005. Em 1990, gente, vamos analisar o gráfico. 1990 eu tenho 1.605 milhões de toneladas de gás carbônico de emissão. E em 2005, está aqui em cima, gente, eu já passei a ter 2.000 milhões de toneladas de gás carbônico. Então eu tenho um aumento de emissão, né? E ele já está me dizendo que esse aumento aqui, gente, é de 24,6% entre 1990 e 2005. Vamos confirmar isso, né? Após a leitura das informações contidas no texto e no gráfico, e considerando que a variação percentual da emissão de gases para os próximos 15 anos se mantém constante, a quantidade de toneladas de gás carbônico em milhões que o Brasil emitirá em 2020 é aproximadamente. Carlos, vamos com calma. Observe no gráfico que o aumento de 1.605 milhões de toneladas em 1990 para 2.000 milhões de toneladas em 2005 corresponde a 24,6% indicado. Isso já foi dado no gráfico, mas se você quiser comprovar, né, você divide 2.000 por 1.605, daria 1,246, confirmando o 24,6%. Para 2020, que é 15 anos depois, ele quer que essa porcentagem seja a mesma. Então, preste atenção. Para a porcentagem ser a mesma, é só multiplicar pela mesma razão, 1,246. De novo, gente, de 1.605 para 2.000 aumentou 24,6%, ou seja, 1,246 é a razão. Então, se eu tenho a mesma razão, é só pegar 2.000 e multiplicar por 1,246, que eu vou ter os mesmos aumentos de 24,6%. Você concorda? Então, 2.000 vezes 1,246 me dará 2.492 milhões de emissão. Letra C. Carlos, interessante, né? Usou a mesma razão. Beleza. Vamos à questão número 10, outra questão de análise, de tabela, de interpretação. Você percebeu como a aula de hoje está sendo uma aula bem interessante, um pouquinho diferente, porque a gente está fazendo análise minuciosa de tabela, de gráfico. Não é uma aula para você apenas assistir, não, gente. É uma aula para você anotar tudo, tá certo? Ela dá uma migração de matemática básica para estudos mais avançados, que é o que ocorre a partir da próxima aula. Então vamos à questão 10. O aquecimento global foi um dos assuntos científicos mais comentados em 2007 no Brasil e no mundo. A matéria Alteração na Amazônia afeta o continente, do jornal O Globo, de 13 de outubro de 2007, traz a informação que, mantidas as taxas globais de emissão de gases, a temperatura média do Brasil pode aumentar até 4 graus Celsius nesse século. Um dos efeitos desse aquecimento é uma redução brusca na produção agrícola. As informações a seguir mostram estimativas da produção agrícola brasileira em relação à produção atual, para o final do século XXI. A produção atual considerada é a soma das produções atuais de soja, milho, arroz, feijão e café. Leia o enunciado com atenção, dá uma pausa aí. Estimativas da produção agrícola brasileira para o final do século XXI. A produção atual, eu estou vendo que é 112, o que, professor? Milhões de toneladas. Sempre procura a leitura do gráfico. Então, eu tenho que a produção atual é 112 milhões de toneladas. Para o cenário 1, ela cairia para 105,3, dá uma redução de 6%. Você pode confirmar isso aqui, mas já está dito no gráfico. Para o cenário 2, reduziria para 84 milhões de toneladas. E para o cenário 3, reduziria em 43% em relação à produção atual. Então, essas informações é o que eu vou achar, não é isso? Os cenários 1, 2 e 3, agora ele vai explicar o que é os cenários 1 e 2 e 3. Representam estimativas dessa produção para um aumento da temperatura média de 1 grau Celsius, 3 graus Celsius e 6 graus Celsius. Então, explicando melhor. O cenário 1 é se aumentar 1 grau Celsius, eu vejo que diminuiu. O cenário 2, se aumentar 3 graus Celsius, também vai diminuir. E o cenário 3, se aumentar 6 graus Celsius, vai diminuir ainda mais. Muito bem. Letra A. É uma questão discursiva, tá, gente? Para a gente treinar. Determina a produção agrícola brasileira estimada para o final do século XXI no cenário 3, aquele que me dá uma redução de 6 graus Celsius, considerando a redução percentual apresentada no gráfico. E a letra B de bola, em relação à produção agrícola atual,
Qual a redução percentual estimada para o final do século XXI se a temperatura média do Brasil aumentar 3 graus Celsius? 3 graus Celsius seria o cenário 2, de acordo com o enunciado, tá? Então, com essa análise bem detalhada, vamos fazer a letra A, que a pergunta é, vamos repetir, determina a produção agrícola brasileira estimada para o final do século XXI no cenário 3, aquele que diminui em 6 graus Celsius, lembra? Considerando a redução percentual apresentada no gráfico. Galera, eu estou em 112 e vou diminuir 43%. É uma questão de porcentagem junto com o gráfico. Então, para quanto vai essa produção? Vamos relembrar as aulas de porcentagem, né? O antes é sempre 100%. E o depois é o que você quer achar. Se reduziu 43%, gente, se antes era 100%, diminuindo 43%, vem para 57%. Repito, é necessário você retomar as aulas de porcentagem, tá? Antes, 112 é 100%, 57 agora é x, que diminui 43%, né? Faz a regra de 3. 100x é igual a 112,57, 100x é 6.384, então eu vou reduzir para 63,85 milhões de toneladas no cenário 3. Na letra B, ele diz, em relação à produção agrícola atual, que é 112, qual a redução percentual estimada para o final do século XXI se a temperatura média do Brasil aumentar 3 graus Celsius? Lembre que aumentar 3 graus Celsius é cenário 2. Então, ele quer saber qual a diminuição da porcentagem. Se 112 é 100%, com a produção de 84, será quanto agora? Né? De quanto vai reduzir a porcentagem? Regra de 3 de novo. 112 é 100%. A nova produção de 84 vai corresponder a quantos por cento, né? Cruzou, 112x é igual a 84 vezes 100, dá 8.400. Então, isso me dá 75%. Mas cuidado, essa não é a redução. Essa é a porcentagem que ficou. Se antes era 100 e agora é 75, conforme nossas aulas de porcentagem, diminuiu 25%. Tá bom? Belíssima questão a número 10. Bom, e esse é o tipo de questão, gente, que não adianta você querer fazer nas carreiras, não. É uma questão que você tem que ler, anotar tudo com calma. Por isso que no Enem você precisa estar bem, ter dormido bem, ter se alimentado bem. Não adianta correria. É uma questão em que precisa de muita concentração. E essa questão talvez traduza isso com maestria. Então vamos à questão número 11, questão lá de Londrina. A raiz do dilema. Os biocombustíveis inibem a produção de alimentos nos Estados Unidos, onde a produção do etanol já utiliza 1/3 da área plantada de milho. No Brasil, apenas 1% da área agricultável é utilizada para produzir o combustível da cana-de-açúcar. Então, essa primeira ilustração está me trazendo informações sobre o Brasil, gente. A área total do Brasil, isso aqui tudinho aqui, ó, dá 850 milhões de hectares. Nesse gráfico, ele mostra as terras aráveis, 355 milhões de hectares. Essa parte aqui, ó, 355 milhões. Essa outra parte, um pouquinho mais branca, é a área plantada, que é 20,2% do total, que daria 72 milhões. Se você fizer 20,2% das terras aráveis de 355, isso me daria 72 milhões, tá certo? E a área da plantação da cana para o etanol é só 1% do total das terras aráveis, que daria 3,6 milhões. Então, gente, na realidade, isso aqui não é a área total do Brasil, né? Isso aqui são as terras aráveis, é isso aqui tudinho, tá bom? Isso aqui é uma informação adicional. Então, repetindo, né, eu tinha informado errado, terras aráveis era isso aqui tudinho, 355 milhões de hectares. A mesma coisa acontece para os Estados Unidos. Eu não vou repetir a análise, mas você sabe, ó, terras aráveis vai pegar isso aqui tudinho, 270 milhões de hectares. É tudo isso aqui. A área plantada vai ser 64,8% de 270 milhões, dá 175. A área de plantação do milho vai ser 3,7% do total, que vai ser 10 milhões. 3,7% do total de terras aráveis, de 270, dá aproximadamente 10 milhões, tá? Bom, professor, entendi. Ele quer saber a alternativa correta, ele dá uma série de alternativas, eu vou resolver a questão analisando alternativa por alternativa. Vou até diminuir um pouco a velocidade, tá bom? Então, na letra A, vamos lá, ele pergunta, o milho é mais produtivo na geração de etanol do que a cana-de-açúcar? Vamos ver.
Olhando para o Brasil, lá na informação do Brasil eu tenho que no Brasil são produzidos 7.500 litros de etanol por hectare plantado de cana. Então, cada hectare de cana me dá 7.500 litros de etanol. Para os Estados Unidos, que é o segundo gráfico, são produzidos 3.000 litros de etanol por hectare. Então, eu pergunto a você, se nos Estados Unidos eu consigo produzir 3.000 para cada hectare de milho, e no Brasil eu consigo produzir 7.500 litros de etanol por hectare de cana-de-açúcar, o milho é mais produtivo? Não, gente, é não, porque no Brasil eu consigo produzir 7.500 a partir da cana-de-açúcar, por hectare, né? E nos Estados Unidos só 3.000. Então a letra A está falsa. Letra B. O potencial de expansão das áreas cultivadas é maior nos Estados Unidos do que no Brasil? Vamos ver. Galera, a área plantada hoje no Brasil corresponde a 20,2% do total de terras aráveis. E nos Estados Unidos representa 64,8% do total de terras aráveis. Então, eu pergunto a você, o potencial de expansão é maior nos Estados Unidos, que já está com 64% das terras plantadas, ou no Brasil, que é só 20,2%? Falso. Com certeza, a área plantada no Brasil, correspondente a 20,2% do total de terras aráveis, e nos Estados Unidos, 64,8%, o Brasil tem muito mais ainda, só tem 20%, né? Estados Unidos já passou da metade. O potencial de expansão das áreas cultivadas é menor nos Estados Unidos. Por isso que está falso. Letra C. No Brasil, aproximadamente 25% das terras são não aráveis. Então, galera, bem simples. Terras aráveis no Brasil, 350 milhões de hectares. Qual é a área total do Brasil, gente? 850 milhões de hectares. Então, de terras aráveis, eu tenho 355. E não aráveis é quanto? Vamos fazer. Dos 850 milhões de hectares no Brasil, se 355 milhões são aráveis, a diferença é terras não aráveis. Então, ele quer saber essa porcentagem de não aráveis. Se 850 milhões é 100%, 495 é X. Cruzou, fez as continhas, terras não aráveis no Brasil corresponde a 58,23%. Então, tá falso, porque a pergunta era o quê? 25%. E eu achei 58,23%. Letra D. Atenção agora. Os EUA, Estados Unidos, produzem mais etanol a partir do milho do que o Brasil, a partir da cana. Então, preste atenção, ele quer saber a produção total. Então, muito cuidado agora. Vamos olhar no Brasil. O Brasil produz 7.500 litros de etanol por hectare plantado de cana. Tá, mas quantos hectares de cana eu estou plantando? Tá aqui, ó, área de plantação da cana para o etanol, 1% do total, ou seja, 3,6 milhões de hectares. E em cada hectare é 7.500 litros. Como aqui são 3,6 milhões, tem que multiplicar, né? Vamos ver a mesma coisa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu produzo 3.000 litros de hectare, 3.000 litros de etanol para cada hectare de milho. Só que lá eu utilizo 10 milhões de hectares de milho. Então a gente vai ter que fazer conta para saber onde é que tem a produção maior. Tudo bem, no Brasil eu consigo mais produtividade, porque eu consigo produzir 7.500 litros por hectare e nos Estados Unidos é 3.000. Mas a questão não quer saber produtividade, a questão quer saber a quantidade total. Vamos explicar isso melhor. Vai ser verdadeiro, ó. Vamos explicar. Observe que os Estados Unidos utilizam 10 milhões de hectares e o Brasil utiliza 3,6 milhões de hectares. Só que está mostrado lá que o Brasil produz 7.500 litros por hectare de cana e os Estados Unidos 3.000 por hectare de milho. Então, para o Brasil, eu vou pegar os 7.500 litros por hectare e multiplicar pela área total que está sendo produzida aqui no Brasil, que é 3,6 milhões de hectares. Quando eu multiplicar 7.500 por 3,6, eu tenho 27 milhões de litros de etanol produzido. Nos Estados Unidos, apesar da produtividade ser menor, que é 3.000 litros por hectare, lá eu uso 10 milhões de hectares. Ao multiplicar, 30 milhões de litros de etanol. Então, os Estados Unidos produzem, no total, mais etanol que no Brasil, com uma produtividade menor, porque eles usam a área maior, né? Então, verdadeiro a letra D. E a E,
No ZEUA, aproximadamente um quarto das terras são não aráveis. Então, vou ter uma área total nos Estados Unidos de 800 milhões de hectares. Terras aráveis é 270. Quanto é não arável? Vamos fazer. Se dos 800 milhões, 270 milhões são aráveis, consequentemente, a diferença é não arável. Então, se do total 800 milhões é 100%, 530 milhões não aráveis é X. Fez a continha? Dá 66,25% terras não aráveis, que com certeza é diferente de um quarto, que é 0,25 ou 25%. Por isso que está falso. Então, questão aí, alternativa correta, então, só voltando, é a letra D de dado. Verdadeiro. O que é que diz a D? Os EUAs produzem mais etanol a partir do milho do que no Brasil. Letra D, verdadeira. Questão número 12, mais um envolvendo porcentagem gráfico. O gráfico abaixo apresenta a taxa de crescimento dos voos domésticos no Brasil por ano, em relação ao ano anterior, sempre em relação ao ano anterior, tá? Que vai de 2006 até 2011. Verifica-se que a estimativa para a taxa de 2011 em relação a 2010 é 49%. Isso está mostrado no gráfico, né, gente? 2011 em relação a 2010 é 49%. Cuidado com a interpretação. Esses valores aqui é em relação ao mês anterior. Então, quando eu digo que 2011 em relação a 2010 é 49%, eu tenho que entender que se 2010 tem um valor, 2011 é 49% maior. A mesma coisa acontece entre 2009 e 2010. Em 2010 é 36% maior que 2009 e assim sucessivamente. Segundo os dados apresentados, mantida a estimativa para 2011, pode-se afirmar que a taxa de crescimento estimada para o número de voos em 2011 em relação a 2008 é aproximadamente. Então, qual o perigo dessa questão, gente? É que essa questão envolve aumentos e diminuições sucessivas, como a gente já viu na aula de porcentagem, pois os valores apresentados sempre incidem sobre o valor anterior. Isso foi confirmado no trecho, né? A gente mostrou. Verifica-se que a estimativa para 2011 em relação a 2009 é 49%. Então, do gráfico, a gente tem essas informações aqui, ó. 17,6% de 2009 em relação a 2008, 36% de 2010 em relação a 2009 e 49% que foi dito no enunciado de 2011 em relação a 2010. Vamos mostrar essas informações? Está aí, ó. 17,6% de 2009 em relação a 2008, 36% de 2010 em relação a 2009 e 49% de 2011 em relação a 2010. Beleza, Carlos. Então, como é que eu faço? Aumentos e descontos sucessivos. Se o antes é 100%, o depois é só aumentar. Então, primeiro aumento, 2009 em relação a 2008, em relação a 100%, eu somo 17,6%. 2010 em relação a 2009, em relação a 100%, eu somo 36%. E 2011 em relação a 2010, eu somo 100%. Não é assim que a gente faz aumentos e descontos sucessivos? Então, o valor inicial, 117,6%, a conta aqui, 136% aqui e 149% aqui. Isso aqui dá 1,176 quando você dividir por 100. Isso aqui dá 1,36 quando você dividir por 100. Isso aqui dá 1,49. Multiplicou tudo, gente, dá 2,38. Só que 2,38 é 238 sobre 100. 238%. Então, olha para mim agora. Se antes é 100% e agora é 238%, quanto foi que aumentou? 138%. Letra E, questão muito perigosa, mas se ligue nela, tá bom? Questão número 13. Agora a gente vai fazer questões, gente, envolvendo análise gráfica muito, mas muito curiosa, essas questões a seguir. Não deixe de anotar questões que tenham incidência altíssima no Enem, mas muito alta mesmo. 13. Do Paraná. O tanque de combustível de um posto de gasolina possui o formato de um cilindro circular reto e está instalado de modo que as bases estão na vertical. É um copo deitado. Para saber o volume de combustível presente no tanque, o funcionário utiliza uma régua graduada e só necessita observar a altura alcançada pelo combustível dentro do tanque. Essa régua foi confeccionada com base no estudo da função que relaciona o volume V com a altura H, desde zero até a altura total. Então, veja, tem o volume em função da altura lá da régua. Qual dos gráficos abaixo mais se aproxima do gráfico dessa função? A, B, C, D e E. Vamos fazer a questão com muita calma.
O enunciado deseja, esse é um detalhe muito importante para as próximas 3 questões. O enunciado deseja o volume em função da altura. Então, o volume está no eixo Y e a altura está no eixo X. Assim, para a mesma variação da altura, desde H0 até a altura H, percebemos que, galera, toda vida que ele pedir, atenção para esse macete exclusivo agora, se ele pede volume em função da altura, você considera para a mesma altura. O que é que acontece com o volume? Se ele pedisse altura em função do volume, o que é que acontece com a altura para o mesmo volume? Então, o que está depois da palavra função, você considera o mesmo valor e vê o que é que acontece com o que vem antes da palavra função. Então, explicando melhor. Como ele está pedindo o volume em função da altura, você vai ver o que é que acontece com o volume para alturas iguais, tá? É o que nós vamos fazer agora. Essa é a régua que foi colocada, né, gente? E vamos discutir a primeira metade até o meio e a segunda metade, com muita calma agora. Na primeira metade, que vai de altura 0 até h sobre 2, os aumentos de volume para o mesmo ΔH vão crescendo. Não entendi. Atenção, lembra que eu disse que você vai considerar a mesma altura e ver o que é que acontece com o volume? Então, gente, vamos pegar aqui, ó. Para a mesma altura aqui, esse volume tem esse valor. Quando eu chego aqui nessa altura, o volume já está maior, porque está ficando mais largo. Quando eu chego aqui, o volume é maior ainda, porque está ficando mais largo. E quando eu chegar aqui, nessa mesma altura, o volume é maior ainda. Então, explicando melhor. Como está alargando para a mesma altura, eu vou aumentando o volume. É isso que a gente confere aqui, ó. O aumento de volume, vamos falar sobre essa concavidade daqui a pouco. Aumentou de volume de 0 até h sobre 2. Quando eu vou agora da mais larga para mais curta, para mais estreita, o que é que vai acontecer? Na segunda metade, de h sobre 2 até h, os aumentos de volume para o mesmo ΔH vão decrescendo. Ah, professor, não estou entendendo. Galera, pega a mesma altura. Se você está pegando a mesma altura no lugar mais alto, mais largo, o volume é grande. Quando você sobe na mesma altura estreitando, o volume vai diminuindo. Para a mesma altura estreitando mais ainda, o volume diminui mais ainda. Ah, eu acho que eu entendi. Como agora está estreitando para a mesma altura, o volume vai ficando cada vez menor, né? Porque está estreitando. Ah, professor. Aí vem um detalhe. Galera, a partir de agora, todo aumento significa dizer que ocorre uma aceleração. E toda diminuição, uma desaceleração. Por isso que o gráfico é assim. Que massa! Ó, de novo, tá? Isso é muito importante, essa observação que eu vou lhe dar. Volume em função da altura. Você faz para a mesma altura o que é que acontece com os volumes. Então, para a mesma altura, os volumes vão aumentando até o meio, acelerou. E do meio para o fim, os volumes vão diminuindo para a mesma altura, desacelerou. Acelerou com cavidade para cima, desacelerou com cavidade para baixo. Por isso que é a letra A. Tá certo? Ah, professor, entendi. Ei, Carlos, faça outra aí. Vou fazer mais 2 para você. Questão agora da INSPER. Vamos ver se essa aí você consegue fazer sozinho? Bora. Questão 14 da INSPER. Um leitor enviou a uma revista a seguinte análise de um livro recém-lançado de 400 páginas. O livro é eletrizante, muito envolvente mesmo. A cada página terminada, mais rápido eu li a próxima. Não conseguia parar. Dentre os gráficos apresentados abaixo, o único que poderia representar o número de páginas lidas pelo leitor em função do tempo, de modo a refletir corretamente a análise é. E aí, galera? Número de páginas em função do tempo. Quem você vai considerar agora o mesmo valor? O tempo. Então, em outras palavras, para o mesmo tempo, o que é que acontece com o número de páginas? E você lê cada vez mais rápido. Então, para o mesmo tempo, você consegue ler mais páginas. Verdade ou mentira? Qual vai ser o gráfico, então? Você já acertou, né? O enunciado deseja o número de páginas em função do tempo. E olha só, no trecho, o livro é eletrizante e muito envolvente mesmo. A cada página terminada mais rápido eu li a próxima, não conseguia parar. Isto significa que para o mesmo tempo, tá depois da palavra função, o número de páginas é cada vez maior. Ou seja, o número de páginas cresce para o mesmo intervalo de tempo. Acelerou, né? Cara, entendi. Número de páginas em função do tempo. Para o mesmo tempo, eu consigo ler cada vez mais. Letra B. Acelerou com cavidade para cima. Show! Carlos, tô empolgado. Essa aí, Carlos, eu queria fazer sozinho. A 15. Eu queria fazer sozinho essa. Essa é top. Paraná.
Suponha que um líquido seja despejado a uma vazão constante, sempre entrando no mesmo volume de água, em um recipiente cujo formato está indicado na figura abaixo. Entendi. Sabendo que inicialmente o recipiente estava vazio, qual dos gráficos melhor descreve a altura do líquido em termos do volume total? Opa! Altura em função do volume. É o contrário da 13. Então, peraí. Altura em função do volume. Então, é assim. Para o mesmo volume, o que é que acontece com a altura? Viu que é o inverso da 13? Agora é altura em função do volume. Em função do volume, para o mesmo volume, o que acontece com a altura? Eita, será que é A, B, C, D ou E? Vamos analisar. O enunciado deseja a altura em função do volume. Assim, como já dito, devemos verificar o que acontece com a altura para a mesma variação do volume nos dois trechos. Como ela começou a encher, eu vou começar com esse trecho cônico aqui, né? Esse que está inclinado aqui. Então vamos lá comigo. Atenção. Primeiro trecho. Para o mesmo volume. Então, olha só o que é que está acontecendo. Se eu tiver o mesmo volume aqui, isso aqui vai ter que ter uma altura maior, porque como é estreito, para compensar, eu preciso aumentar a altura. Então, em outras palavras, para o mesmo volume, primeiro trecho aqui, ó, eu quero que o volume aqui seja igual ao volume aqui. Então, você concorda que essa altura aqui, inicial, é maior do que a outra? Sim, porque como está estreito, eu preciso de uma altura maior. Então, realmente, o H vai desacelerar. Para o mesmo volume, como é estreito, eu preciso de uma altura maior, a altura vai diminuir, desacelerou. E aqui, como é a mesma largura, a altura e o volume serão diretamente proporcionais, ou seja, o volume e a altura têm uma proporção. É uma reta aqui, né? Então você já suspeitou que seja assim mesmo. Ritmo normal, proporcionalidade entre altura e volume. E aqui desacelerou. Ai, Carlos, eu não entendi por que desacelera. Olha para mim, olha para mim. Gente, é altura em função do volume. Então, para o mesmo volume, ó, para eu ter o mesmo volume, eu preciso de uma altura maior aqui, ó, tá vendo? Ó, para ter o mesmo volume, porque tá estreito, eu preciso de uma altura maior. Então, a altura vai diminuir, vai desacelerar. E aí, gostou da nossa aula? Aula para revisar, viu? Os bonecos estão eufóricos aí vibrando. Conto com você no nosso grupo de discussão. Valeu!